O modelo OSI é uma pilha de 7 camadas que podem ser usadas como referência para ajudar a entender como as redes operam o modelo. Foi introduzido para padronizar as redes, pois havia muita inconsistência em dispositivos de fornecedores diferentes na hora da comunicação entre eles, devido a essa falta de padronização. Foi por isso que, em 1984, a ISO, Organização Internacional de Normatização, desenvolveu o modelo OSI, sigla para Open System Interconnection, Sistema Aberto de Interconexão. Olhando as camadas a partir da inferior, temos a camada física, é a camada mais baixa do modelo OSI. Acima temos a camada de enlace de dados, rede, transporte, seção, apresentação e, finalmente, no topo, a de aplicação. Agora vamos apresentar cada camada, iniciando pela camada 7 ou a de aplicação. Essa é a camada com a qual a maioria dos usuários interagem. A camada de aplicação fornece serviços de rede ao usuário final. Esses serviços são protocolos que podem trabalhar com os dados em que o cliente está usando. Um desses protocolos podemos citar o HTTP, que é usado com os navegadores da web como o Google Chrome e o Firefox. Outros exemplos de aplicativos que usam essa camada: Skype, Office e Outlook. Todos esses aplicativos interativos fornecem um conjunto de serviços que permitem à camada de aplicação fornecer e receber dados da camada de apresentação. A camada 6, ou a camada de apresentação, esta executa a tarefa descomplicada de processamento de sintaxe ou conversão de dados de um formato para outro. Como exemplo, imagine você realizando um pedido em uma loja online. Essas transações são normalmente tratadas em uma transmissão segura, significando que os dados que passam entre a loja ou o aplicativo do site irão transmitir dados criptografados para a camada de apresentação, que precisará descriptografá-los. Digamos que essa camada lida com a tradução dos dados da camada superior, que é apresentado em formato de aplicativo, e vice-versa. Depois que a camada de apresentação processa os dados de um formato para o outro, a informação é então passada para a camada de seção, dependendo se está transmitindo ou recebendo. Na camada 5, ou a camada de seção, é estabelecida as conexões entre os dispositivos. Essa camada suporta vários tipos de conexões, além de ser responsável pela autenticação e reconexão, caso haja uma interrupção na rede. Depois que a seção for estabelecida, os dados passam para a camada de transporte. A camada 4, ou a camada de transporte, é responsável pela transmissão de dados através de conexões de redes. Essa camada coordena a quantidade de dados a enviar, com rapidez para o seu destino. Dos protocolos mais conhecidos para aplicativos de internet, temos o Protocolo de Controle de Transmissão, ou apenas TCP, e o User Datagram Protocol, conhecido como apenas UDP. Essa camada detecta e elimina erros das camadas anteriores. Além disso, controla o fluxo de dados da origem ao destino, ordenando-os. Logo que a camada de transporte complete a sua função, os dados são então transmitidos para a camada de rede. A camada 3, ou a camada de rede, trata do roteamento dos dados. Depois que os dados chegam a essa camada, cada quadro de dados é examinado para concluir se os dados alcançaram o seu objetivo final. A camada envia dados para o destino correto. A parte P do TCP/IP é a camada de rede comumente conhecida pela internet. Essa camada também gerencia o mapeamento entre os endereços lógicos e endereços físicos para endereços IP. Isso é feito por meio do Protocolo de Resolução de Endereços, ou apenas ARP. Os dados são então passados para a próxima camada, que é a camada de enlace de dados, ou camada 2. Essa camada é considerada a mais complexa das camadas. É frequentemente dividida em camadas: a camada de controle de acesso de mídia, MAC, e a camada de controle de link lógico, LLC. A camada configura links na rede física. Quando essa camada recebe dados da camada física,
verifica se há erros de transmissão e então empacota os bits em quadros de dados. A partir daí, essa camada gerencia os métodos de endereçamento físico para as camadas MAC ou LLC. Um exemplo da camada MAC inclui a 802.11, especificações sem fio, bem como a internet. Na camada de enlace de dados, os dados passam para a camada inferior do modelo OSI, que é a camada física. A camada 1, ou a camada física e elétrica do modelo, é a camada que estabelece a comunicação real entre os dois dispositivos. Podemos considerar nessa camada o cabeamento, a característica elétrica, óptica e eletromagnética. Basicamente, é o meio físico de transmissão, cabos de internet ou de fibra ótica, repetidores, receptores, hubs, onde a comunicação vai de fato acontecer. A unidade de transmissão é o bit. Quando queremos solucionar problemas na rede, é o primeiro lugar a começar. Se o dispositivo está conectado, se a placa wireless está funcionando. O objetivo do modelo de referência OSI é orientar fornecedores e desenvolvedores para que os produtos de comunicação digital e os programas de software que eles criem funcionem em cooperação e facilitem a comunicação dentro de um modelo estabelecido.